Conforme nós já tínhamos visto antes, o Brasil na República Velha sofreu com vários conflitos, com várias revoltas, manifestações populares de insatisfação quanto ao governo. Nós já falamos sobre o cangaço e sobre a Guerra de Canudos. Hoje nós vamos falar sobre a revolta da vacina e também sobre a revolta da chibata, que foram outras grandes manifestações que ocorreram no Brasil naquela época. Revolta da Vacina, 1904, no Rio de Janeiro. Vimos no último vídeo que o Rio de Janeiro era a capital do país e que passava por uma séria crise na saúde, onde muitas doenças assolavam o estado. Havia também a necessidade de uma reforma urbana, planejada por Pereira Passos e colocada em prática, onde várias pessoas foram desalojadas, tiradas à força de sua casa, tiveram suas casas demolidas. A indignação com o desalojamento e a repressão somou-se a uma nova medida do prefeito, a campanha pela vacinação obrigatória, liderada pelo conhecido médico sanitarista Oswaldo Cruz. A ideia de vacinar a população não era ruim. O problema era a forma como isso seria feito, com o auxílio da polícia. Muitas vezes a vacina era aplicada em regiões íntimas, como virilhas e axilas, e isso era muito grave, pois as mulheres daquela época não mostravam nem os braços. Além da violência, da obrigatoriedade do local da aplicação, muitas pessoas apresentavam reações como febre e dores no corpo após tomar a vacina. Como o governo não se preocupava com campanhas de esclarecimento e conscientização, a população não entendia o que estava acontecendo. Para combater a febre amarela, por exemplo, batalhões invadiam as casas em busca dos focos do mosquito transmissor da doença. Tudo isso, somado, causou uma revolta popular desorganizada nas ruas do centro do Rio de Janeiro em 1904. A falta de informação era enorme. Muitos desconheciam a vacina e achavam que o governo queria matá-los. Outros acreditavam que ficariam com cara de vaca, pois a vacina era produzida a partir do vírus da varíola injetado nesses animais. Alguns acusavam os agentes sanitários do governo de atentado ao pudor. Pensavam, onde já se viu moças de família mostrarem seus braços diante de estranhos? Impossível um chefe de família sair para trabalhar diante de tantas ameaças. O centro do Rio de Janeiro foi transformado numa praça de guerra, com bondes derrubados, edifícios depredados e muita confusão na Avenida Central, atual Avenida Rio Branco. A revolta popular teve o apoio de militares que tentaram usar a massa insatisfeita para derrubar, sem sucesso, o presidente Rodrigues Alves. O movimento rebelde foi dominado pelo governo, que prendeu e enviou algumas pessoas para o Acre. Em seguida, a lei da vacina obrigatória foi modificada, tornando facultativo seu uso. Além disso, naquela época, não era só uma simples picadinha, não era uma agulhazinha para dar uma vacina. E isso acabava causando medo nas pessoas. Essa lanceta, esse estilete ou pena de vacinação, é o que era usado na época para poder dar a vacina nas pessoas. Essa lanceta, moldada na forma de ponta de flecha ou lança, era encaixada em um cabo de madeira ou de metal, servindo de empunhadura, servindo de apoio para segurar. A técnica utilizada com esta lanceta era através da perfuração. Após colocar uma gota da vacina sobre a lâmina, era realizado um corte na pele. Com o apoio dos dedos polegar e indicador, a lâmina era mantida em ângulo aberto para evitar um corte muito profundo. Esse dispositivo simples, de uso individual, representou um importante avanço técnico à época, pois permitia o seu descarte após a inoculação,
evitando problemas com a esterilização e a contaminação cruzada, fato comum com as lancetas reaproveitáveis, mas que assustava um bocado assustava. Observem na charge o personagem com roupa romana que encarna o Congresso Nacional. Segura em uma das mãos uma lanceta de vacinar, transformada em símbolo da lei da vacinação antivariólica. A revolta da chibata também aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente nas águas da Baía de Guanabara em 1910. Os marinheiros estavam muito descontentes com a forma como eram tratados. O recrutamento era obrigatório e durava 4 anos. As condições de moradia e alimentação dentro dos navios eram péssimas e os salários baixos. Além disso, o Código da Marinha ainda permitia castigos físicos. Vale destacar que na Marinha Brasileira os marinheiros eram majoritariamente negros, escravos recém-libertos. Além de serem submetidos a uma pesada rotina de trabalho, em troca de baixos salários, eles eram punidos por qualquer insatisfação. Naquela época, qualquer insatisfação era punível. Como resultado disso, foram criadas várias maneiras de disciplina, sendo uma delas a chibatada. Aliás, apesar de ter sido abolida na maioria das forças armadas do mundo, no Brasil ainda era uma realidade. As exigências da revolta da chibata eram o fim dos castigos físicos, melhores condições de alimentação e trabalho, anistia para todos os envolvidos na revolta. Liderados por João Cândido, conhecido como Almirante Negro, os marinheiros se rebelaram e assumiram o controle de 2 navios, ameaçando bombardear a cidade com os canhões. Enviaram uma carta ao presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca, reivindicando o fim dos castigos corporais. O governo cedeu às pressões, concordando em perdoar os rebeldes e abolir os castigos. No dia seguinte, porém, o presidente expulsou-os da Marinha. Uma nova rebelião teve início e o governo mandou prender os principais líderes da revolta da chibata. Muitos morreram nas prisões, outros foram enviados para a Amazônia, alguns dos quais fuzilados durante a viagem. João Cândido sobreviveu à prisão, mas foi internado como louco. Porém, o manicômio devolveu ele para a Marinha, dizendo que ele não tinha nenhum tipo de loucura.